Olá, olá. Eu sei a qualidade, a iluminação não é a melhor, mas acho que eu gosto dessa atmosfera de luz horrorosa, quarto bagunçado. Logo mais não vai ter isso, então é uma boa forma até de me recordar. Sou eu estudo matemática, bacharelado. Eu decidi fazer essa série de vídeos mais casuais mesmo, para quem quiser assistir e ver minha rota, até um pouco da minha rotina, talvez eu faça depois, dos meus estudos da matemática até o meu doutorado, que é o que eu planejo fazer. Eu quero ir até o fim e fazer um doutorado, né? E para você que está entrando agora, estou na sexta fase, eu não lembro se eu falei isso. Para você que está entrando agora no curso, ou que é um empurrão para entrar no curso, é um curso maravilhoso. Se tu gosta de matemática de verdade, entra e faz com amor. Né? Eu não sou o melhor dos alunos, mas com certeza é um curso que me abre os olhos assim, eu fico, caraca, que coisa massa, né? O próprio curso te dá ferramentas para aprender, né? E as primeiras fases são um pouquinho chatas, mas a coisa interessante começa na terceira fase, depois de tu aprender combinatório e tal, essas coisas. E bem, hum, quero falar um pouco do curso de verão. Eu estou fazendo um curso de verão agora sobre análise, introdução à análise, que é uma área da matemática, que basicamente constrói os reais e depois falar de muitas outras coisas interessantes, tipo sequências, séries, espaços métricos, no caso desse curso, né? E mais algumas outras questões que eu não lembro agora direito. Mas são coisas bem interessantes que eu tenho gostado, né? E falar um pouco sobre, tentar falar um pouco sobre. A gente está usando nesse curso o livro do Terry Fall, Analysis 1 e Analysis 2, e alguns livros do Elon, né? Para construir os naturais do zero. E está sendo muito interessante. Os naturais não, os reais do zero, né? E para começar do zero, a gente tem que colocar alguns bloquinhos primeiro, que são os bloquinhos dos axiomas de Peano. Né? Muitas vezes muitos livros vão trazer 5 axiomas, esse livro também traz 5 axiomas, que são zero é um número natural, existe uma função chamada função sucessor, que basicamente fala que o número depois do zero é o sucessor do zero, no caso 1, como a gente bem conhece. Né? O zero não é sucessor de ninguém. O sucessor é injetor, ou seja, é uma função que pega um cara e manda no mesmo cara, e manda em um outro cara e nunca pode mandar em caras iguais, né? E o princípio de indução, que basicamente fala o efeito dominó, né? Que você pega um, um caso inicial e mostra que para depois, em qualquer lugar, o próximo caso vai funcionar, então meio que derruba todos os dominós. Né? E daí a gente já consegue construir todos os naturais, incluindo as suas operações, como a soma e a multiplicação e a sua comutatividade, ou seja, A mais B igual a B mais A, a ordem dos fatores não altera o produto, ou a ordem da soma não altera, a ordem das batatas não altera a maionese, como muitos conhecem, né? Depois a gente constrói os inteiros de uma forma muito interessante, como ele sendo uma operação secreta, por enquanto, que a gente não conhece, que depois vai ser definida como subtração, né? E essa operação bem interessante, ela vai trazer os nossos inteiros. E a gente vai conseguir fazer um monte de operação legal com eles. E a gente define um monte de coisa. Né? Define soma, multiplicação. E depois define o oposto, né? Que seria quando tu soma vai dar zero e vai... Morreu. Né? E depois a gente vai para os racionais, que a gente define como sendo um número dividido, que a gente vai definir depois como dividido um número inteiro dividido por outro inteiro. E depois a gente vai mostrar que tem buracos nesses caras. Vai mostrar, por exemplo, se eu não tenho um número que seja x ao quadrado igual a 2 nos racionais, que consegue provar isso de uma forma bem interessante, né? Que é mostrando que esse cara nunca... que se tu mostra que os caras são pares e daí dá um problema lá e o mundo explode. Resumo da ópera, né? E... bem... E depois a gente mostra, então, a gente começa a calcular coisas chamadas sequências, e começa a formar sequências. E a gente é interessado em atacar um tipo de sequência muito específica que se chama sequência de Cauchy.
E essas sequências de Cauchy, elas são tão pequenas, a distância entre os elementos são tão pequenas quanto tu queira, exceto o zero. São maiores que zero, mas são tão pequenas quanto tu queira. Né? E uma coisa interessante desse livro é que ele não usa os conceitos comuns de matemática. Ele começa a trabalhar com algumas coisas tipo epsilon close, né? Epsilon próximos, coisas serem epsilon... Não lembro se era epsilon equivalentes agora, mas coisas serem epsilon alguma coisa, normalmente que trabalham com distância. E a gente vai ver sobre sequências de Cauchy que essas coisas também vão ser epsilon equivalentes, vão ser uma relação de equivalência, né? Ou seja, uma sequência igual a ela mesma, se uma sequência igual a outra é igual a essa, e se uma sequência A é igual a uma sequência B é igual a uma sequência C, a sequência A é igual a sequência C, ou seja, equivalentes, né? Mas eu falo igual para ficar um pouco mais compreensível, né? E as sequências de Cauchy elas vão sempre converger nos reais. E daí é aí que vem a coisa legal, né? Que é trabalhar nos reais, que é trabalhar em um corpo completo, um cara que tem tudo que a gente quer, tem todas as propriedades legais que a gente quer e trabalha e ama desde sei lá quando que a gente começa a trabalhar com os reais, né? E bem, é basicamente isso, de uma forma bem simples, né? Começa mostrando indução, os passos indutivos interessantes, a gente provou nas primeiras atividades umas 500 coisas por indução e agora já teve mais outras 300 para provar na segunda atividade. Inclusive tem algumas coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, mostrar que sempre tem que todo racional está entre dois inteiros, especificamente dois inteiros, sendo um deles um inteiro tal e o outro sendo 1 mais ele, né? Sei lá, m sendo inteiro, então m mais 1 ele vai estar aqui no meio, esse racional. Um exemplo, sei lá, 1 meio, ele é maior que 0, mas é menor que 1. Um exemplo, né? Bobinho, mas é um exemplo. Essa coisa é única, isso é muito interessante. Né? O terceiro exercício, se eu não me engano, é mostrar que sequências de Cauchy são limitadas. Ser limitado é basicamente falar que nenhum elemento lá é maior do que nenhum outro, o que é também muito interessante. Enfim. Né? Eu estou pretendendo fazer também uma iniciação científica sobre curvas algébricas, que basicamente eu não entendo nada ainda. Precisa de usar de módulo, que é uma coisa da álgebra, um elemento, um corpo da álgebra, uma estrutura da álgebra que é muito complicada, que eu ainda não consigo entender. Mas eu vou entender, eu sou bom. E também trabalho com variedades diferenciáveis, muito legal. Variedades algébricas, melhor falando, não diferenciáveis. Diferenciáveis são nos reais, né? E no mais é isso, eu acho. Ninguém vai escutar esse vídeo de 8 minutos de eu falando sobre matemática meio avançada. Mas não custa tentar. Ou não, eu já tenho. Talvez depois eu traga alguns vídeos mais interessantes de coisas que não são só matemática. Né? Estou planejando trazer um vídeo sobre uma coisa que me conforta. 2 coisas que me confortam, talvez até. E é isso. Bem-vindos à jornada. E espero que seja uma jornada agradável tanto para mim quanto para vocês. E eu espero que tenha para me escutar, porque eu não vou revisar esse vídeo e eu não me importo. Eu não me importo muito. Mas bem, no mais é isso. Até uma próxima.